a causa da perda de audição e também os tipos. Tudo isso a partir de agora no Saúde em Dia. Olá, meu nome é Emily, eu sou fonoaudióloga aqui na clínica Fonovita e nós vamos falar um pouco sobre perdas auditivas. O que é uma perda auditiva? A perda auditiva é a diminuição da capacidade do indivíduo em perceber certos sons, ou todos os sons. Vai depender aí do tipo de perda auditiva. E falando em tipo de perda auditiva, existem 3 tipos: a perda mista, a perda neurosensorial e a perda condutiva. E onde que eu encontro essas perdas auditivas? Quando, por exemplo, você tem uma infecção no ouvido, então a gente dá o nome de perda auditiva condutiva. Ou quando você ficou exposto há muito tempo no ruído, ou quando você já ali está no processo de envelhecimento, a gente chama essa perda auditiva de perda neurosensorial. E quando a gente tem essas duas perdas auditivas juntas, a gente chama de perda mista. Então é necessário fazer aí uma investigação com exames auditivos para a gente descobrir qual é o tipo de perda auditiva e qual o grau de perda auditiva. Então, as causas mais comuns da perda auditiva são o ruído, né? O envelhecimento do sistema auditivo, e a gente também tem as infecções e as lesões, né? A pessoa ela pode nascer com uma perda auditiva ou pode ter uma lesão adquirida daqui a um tempo. O tratamento para essa perda auditiva vai depender muito da causa e a gente sempre trabalha em conjunto com o otorrino. Então, o otorrino pede os exames auditivos. Esses exames, eles são levados de volta para o otorrino, ele faz a análise todinha direitinho e aí, dependendo dessa causa, se for uma infecção, se for apenas um envelhecimento do sistema auditivo, ou vai ser feito um tratamento com medicamentos ou uma cirurgia ou aparelhos auditivos. Então, o tratamento vai depender muito de onde vem a causa dessa perda auditiva. A perda auditiva geralmente a gente vê muito nos idosos, né? Mas pode acometer qualquer idade, tanto crianças, adultos, jovens e os idosos. Para quem faz uso de fones de ouvido, a gente tem que ter um pouco de cuidado em relação ao excesso de volume, né? Então, sempre colocar ali num volume um pouco mais diminuído e sempre ter uma atenção para não usar os fones de ouvido em ambientes barulhentos, porque a tendência é você aumentar o volume. Então, sempre que você for utilizar o fone de ouvido, utilizar num ambiente silencioso para que você não exceda o volume. E para quem tem um certo grau de perda auditiva, que já faz uso do aparelho auditivo ou que pretende fazer o uso do aparelho auditivo, que tem aquela dúvida, quanto que o aparelho auditivo vai me ajudar? Vai depender, a gente vai fazer a validação aqui no consultório, né? Coloca o aparelho auditivo, através dos testes de fala, a gente consegue ali visualizar um pouco do quanto aquele aparelho auditivo vai te ajudar. Pode ser em 20%, 30%, então vai depender do grau de perda auditiva, né? E dos testes de fala que a gente faz no consultório. E é possível devolver a qualidade de vida para aquela pessoa que vai fazer o uso do aparelho auditivo. Para quem já faz o uso do aparelho auditivo, já percebe, né, o quanto antes de usar tinha uma qualidade de vida diferente. Agora, depois de usar, a pessoa fica muito mais entrosada nos meios sociais, consegue conversar e entender o que está sendo falado, né? Já não fica mais ali excluída. Então, é muito importante o uso do aparelho auditivo para que a pessoa se sinta à vontade nos ambientes onde ela for e conversar muito bem.